Olhe pelos cantos, debaixo da cama. Espere, o que é isso escondido ali? Os hotéis deveriam ser seu lar longe de casa. Mas você sabe quais segredos eles guardam? Aqui está o que nenhum funcionário ou gerente jamais lhe diria. Alguns proprietários de hotéis são muito supersticiosos com o número 13, ou sabem que os hóspedes podem ser. Seja qual for o caso, é possível perceber a falta do quarto 13 ou de todo o 13º andar. No Extremo Oriente, o mesmo pode ser dito sobre o número 4. Você pode obter facilmente um quarto melhor sem nenhum custo adicional se for seu aniversário, uma data comemorativa ou seu casamento. Basta ligar com antecedência para o estabelecimento e avisar sobre o fato. Talvez você tenha conferido a cama procurando manchas e insetos, mas provavelmente esqueceu da coisa mais suja do quarto: o controle remoto da TV. Ele não é desinfetado entre a troca dos hóspedes. Coloque o controle em um saquinho de plástico antes de usar. Há muitas outras coisas imundas naquele quarto, mas falaremos sobre isso mais tarde. Todo hotel tem um lugar para guardar coisas esquecidas. Os itens mais perdidos são carregadores de celular, mas há mais coisas interessantes entre eles: dentaduras, olhos de vidro e até caixas de minhocas. Se ninguém buscar esses estranhos tesouros depois de 5 ou 10 anos, sim, esse pessoal é legal o suficiente para esperar. Os funcionários sorteiam os itens perdidos entre eles. Alguns estabelecimentos de luxo podem ter câmeras escondidas embutidas por razões de segurança. O lugar mais comum para isso são os olhos mágicos das portas. Portanto, sempre coloque um pedaço de fita adesiva ou massa sobre o olho mágico do seu quarto. Mas câmeras escondidas não são legais. Para verificar sua acomodação, desligue a luz do teto e ligue a câmera frontal do seu telefone. Examine lentamente o local. A câmera captará a luz infravermelha. Os pontos mais comuns são perto da cama e no banheiro, então examine essas áreas cuidadosamente. Os proprietários de hotéis costumam deixar seus amigos e familiares se hospedarem de graça. Você não teria como saber, pois eles geralmente saem antes do início da alta temporada. Os funcionários e faxineiros também podem contar com algumas vantagens pessoais. Ficam com toalhas, chinelos, roupões de banho e shampoos. Mas o que você provavelmente não sabe é que as grandes redes não se importam de você levar alguma coisa para casa. Itens de papelaria, papel higiênico, canecas de café, guarda-chuva, qualquer coisa com o nome e logotipo deles impresso. Isso servirá como propaganda gratuita quando você carregar essas coisas. Aqueles belos legumes e frutas brilhantes perto da entrada do restaurante do estabelecimento não são apenas uma decoração. Estão ali para fazer você se sentir satisfeito antes mesmo de pegar seu prato. Você come menos e a empresa economiza dinheiro. Embora seja permitido levar frascos extras de shampoo ou outros produtos de higiene pessoal, há alguns hotéis que cobram a mais por pegar muita comida no buffet de café da manhã. Para evitar desgaste com a quantidade de alimentos descartados, alguns estabelecimentos em certos países fazem com que seus hóspedes paguem por qualquer coisa não consumida no prato. Nenhuma rede lhe dirá facilmente como obter o maior desconto para a sua estadia. Portanto, se você tiver um orçamento limitado, faça uma reserva após as 6 da tarde. É nesse horário que o departamento de vendas tenta comercializar todas as reservas canceladas no último minuto. Isso geralmente significa reduzir o preço, às vezes pela metade. O primeiro domingo do mês é o melhor dia para fazer o check-in. Os turistas estão saindo, os viajantes de negócios ainda não chegaram, então a maioria dos melhores quartos estará disponível. E para conseguir a melhor escolha, use um serviço especial chamado Rooming. Você poderá ver todo o hotel e escolher o quarto de que mais gosta. Basta perguntar na recepção sobre isso. A equipe do local também não falará de outros serviços gratuitos, a menos que você pergunte. Carregadores de telefone, chapinha para o cabelo, garrafas de água e jogos de tabuleiro podem estar entre estes itens. Eles também podem solicitar um transfer, reservar ingressos para shows ou teatros e o acordar em um horário específico. Os estabelecimentos podem recusar seu check-in, mesmo que você tenha pago pela reserva com antecedência. E também cancelar sua reserva se você não aparecer antes das 6 da tarde. Então, se algo estiver atrasando seu caminho, ligue e avise com antecedência. E mesmo se chegar a tempo, ainda pode ter sua reserva negada. Geralmente, isso acontece quando o hotel está lotado. Nesse caso, a equipe pode redirecioná-lo para outro.
E por incrível que pareça, as chances disso acontecer dependem de quem você é. Homens jovens, solteiros, casais e grupos de amigos geralmente são eliminados antes de uma família ou de uma mulher solteira. Isso porque o primeiro grupo geralmente é mais flexível sobre uma mudança inesperada. Antes de atacar o frigobar, é melhor verificar se as bebidas estão lacradas. Os funcionários de hotéis relatam que tiveram casos em que os hóspedes tomaram todas as bebidas disponíveis e depois encheram as garrafas com água da torneira para não pagar por elas. Shhh, você não ouviu isso de mim! As grandes redes geralmente têm seu próprio meio de transporte especial para buscar hóspedes importantes ou se locomover pela cidade. Os próprios táxis dos estabelecimentos costumam ser mais baratos que os da cidade. Então, se quiser economizar, verifique o custo do transporte deles na recepção. Mas não peça na recepção por indicações de onde comer. O funcionário indicará um lugar local que pague a ele pelas recomendações, mesmo que seja bem caro e de gosto duvidoso. Os hóspedes não pagam pelo quarto em si, mas pela localização. A distância para o aeroporto, praia, centro da cidade e de pontos turísticos famosos terá um custo a mais. Sim, mesmo que o hotel não tenha nenhuma estrela e as condições internas não sejam ótimas. Pense 2 vezes antes de entregar a chave do seu carro ao manobrista. Houve casos em que esses funcionários deram uma voltinha por aí não autorizada e até filmaram a aventura. Meu carro? Não. Uma pessoa famosa pode estar hospedada no quarto ao seu lado. Ninguém saberia, já que celebridades usam nomes fictícios para esconder sua identidade. Para o resto de nós, pessoas comuns, isso não é permitido. Você reservou um quarto individual com uma cama grande e uma linda vista da praia. O que recebeu? Uma acomodação com 2 camas pequenas e uma bela vista de uma parede de tijolos. Isso acontece o tempo todo, mas é passível de uma indenização ou de algum serviço gratuito para compensar a diferença. Conheça seus direitos sobre o assunto se o gerente não oferecer automaticamente uma compensação. O cofre do seu quarto pode ser tudo, menos seguro. Se você tiver alguns objetos de valor, peça na recepção para colocá-los no cofre principal do hotel. Ele é geralmente muito mais seguro, pois não é acessível a todos os funcionários. Embora as cadeiras e sofás do estabelecimento pareçam limpos, espere até examiná-los em um microscópio. Não se sente sobre eles sem primeiro colocar uma toalha ou cobertor. Você não sabe se o hóspede anterior estava com os pés em cima dos móveis. E os pés certamente estavam imundos, já que os carpetes e tapetes dos quartos raramente são lavados, talvez 1 vez por ano ou até menos. Dito isto, não ande descalço sobre eles. Se você usa chinelos ou fica com seus sapatos, ponha toucas de banho na parte de baixo deles ao colocá-los na mala antes de sair. A mesma coisa com a cama. Antes de se deitar nela, saiba que a equipe de limpeza pode até trocar os lençóis entre os hóspedes, mas não lava aquele enorme edredom cheio de germes. E não utilize os copos também. Mesmo que sejam limpos, provavelmente foi com o mesmo pano usado em outras superfícies. Por quê? Bem, porque os funcionários têm apenas 20 a 30 minutos para limpar cada quarto completamente. Então precisam fazer isso rapidamente e não com cuidado. Coisas que muitas vezes passam despercebidas. Interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas, controles remotos. Ironicamente, são as coisas tocadas com maior frequência. Especialistas descobriram que esses itens têm tantos germes quanto o banheiro. Solução: sempre leve muitos lenços desinfetantes. E se perguntar sobre o método de limpeza do hotel, lembre-se: limpar não significa desinfetar. Escolha suas palavras com sabedoria.